De volta com o nosso programa Com Tudo Posso, nesta segunda-feira, começando a semana. E eu lembro a você que nós temos um canal direto de comunicação com o nosso público, com o nosso telespectador, é o nosso WhatsApp, 0 Operadora 11 99681 9742. Escreva pra gente, mas lembre-se, né? Queremos saber o seu nome, a cidade, o estado, de onde você acompanha o nosso programa. Além de participar da nossa sessãozinha de beijos e abraços, receber o carinho meu, da Maria Cândida, você pode também fazer perguntas para os nossos convidados, caso alguma dúvida não seja esclarecida durante a nossa conversa. E nós vamos falar agora sobre ansiedade. Ansiedade é um processo natural a todo ser humano. Mesmo as emoções consideradas por nós como negativas, têm um propósito na existência humana, servindo como um sinal de alerta para a mente. Ela avisa o corpo que é o momento de fabricar energia e funciona como ferramenta psicológica de motivação para a realização de uma ação futura. Porém, a ansiedade em excesso pode prejudicar o senso de realidade e a saúde. Insônia, dor de estômago são sintomas de um estado ansioso intenso, os quais diminuem nossa capacidade de realização na vida. E para falar um pouquinho mais sobre os transtornos de ansiedade, nós estamos recebendo hoje nossa querida psicóloga Sandra Almeida. Sandra, boa tarde. Como vai, obrigado pela presença. Obrigada. Agradeço, é um prazer estar aqui. Nesses sintomas, eu acabei de falar aqui também, né? Falei sobre insônia, dor de estômago e eu falei sobre as minhas mãos transpirando, que é um efeito natural meu. Tô sempre assim. E eu sinto que é ansiedade. Sempre quando eu vou fazer alguma coisa, apresentar programa, ou mesmo algo diferente na minha rotina, eu tenho essa sensação. Um pouco de ansiedade é natural e é perfeito, é muito importante a gente ter. Na verdade, eu diria para você que a ansiedade, numa dosagem pequena, é uma mola propulsora. Então, ela me faz, né, sair do lugar, da zona de conforto e partir para a ação. Sim. Então, é necessário. A gente precisa da ansiedade não só no sentido motivacional, mas no sentido da gente se proteger. Então, quando eu vejo uma situação de perigo que pode ser real ou imaginário, até porque o cérebro não distingue, então eu faço o quê? Opa, deixa eu ficar atento, porque tem um... Seria um alerta. É um alerta que você falou muito bem. Então, isso faz com que o meu sangue fique caminhando pelo corpo. Eu tenho uma dilatação da minha íris, da pupila. Então, assim, eu estou atento. Até mesmo a sudorese que você mencionou serve para refrigerar o corpo. Porque a gente... É como se você perdesse um pouco a sua temperatura, ela fica alterada. Então, o suor vem para refrigerar, entre aspas, né? Então, na verdade, essa é uma situação de alerta. Então, eu preciso ficar atento, porque alguma coisa pode acontecer. Que pode ser real, de fato está acontecendo. Você está num lugar e começa um burburinho, o pessoal começa a falar mais alto, você fala, opa, acho que tem briga, você já fica atento, já vai encostando na parede, ou já vai visualizando as portas de saída. Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito assim, eu nunca fico no meio, restaurante, show, não, é sempre nas pontas, né? E eu sempre que eu entro, eu já olho onde é a saída. Eu não tenho pânico, não tenho nada disso. Mas é uma medida de prevenção, né? Então, a gente deveria fazer isso. Agora, onde que o bicho pega? Então, isso que a gente ia perguntar agora. Porque até agora a gente falou que tudo bem ter ansiedade, né? É um mal necessário, muito necessário. Então, mas quando que essa ansiedade se torna muito intensa e prejudicial para a pessoa? Então, aí a gente está falando de uma doença, né? A gente está falando da ansiedade patológica. Ansiedade normal, a gente precisa... É necessário. Agora, a ansiedade patológica, ela é algo que nos perturba. E perturba quem está ao nosso lado também. Porque a pessoa muito ansiosa, ela não se dá conta que ela é assim, porque ela acha que é um traço da personalidade. Não, eu sou assim, eu sempre fui assim, eu vou morrer desse jeito. Não, peraí, né? Tem um limite. Então, a gente está falando do TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, que aí já é patológico, já é doença. Então, a gente precisa ficar muito atento, porque às vezes você passa de uma ansiedade normal para uma ansiedade patológica e você não percebe. Tá. E o que é preciso para isso? O que as pessoas geralmente... Qual é o indicativo? Os amigos, os familiares falam, olha, Maria Cândida está muito ansiosa, pega mais leve. Rafael, vai mais com calma, você viu como você está dirigindo, você viu como você está andando, então assim, como você está se alimentando. Então, às vezes, as pessoas não nos dão esse feedback.
Mas a gente passa batido. Até porque toda pessoa que sofre com o TAG, o transtorno de ansiedade generalizado, ela passa a conviver com aquilo de maneira normal. Ela acha que aquilo faz parte, porque ela já está doente há tanto tempo que ela não consegue perceber que ela não está no normal. Que quando uma pessoa fala, olha, você fala muito rápido, você come muito rápido, você dirige de uma maneira imprudente, você atropela as pessoas, você não dá o direito das pessoas darem a resposta, participar de uma reunião. Espera um pouco. Aí a pessoa se ofende, porque para ela aquilo é normalíssimo. Só que a gente sabe que traz uma série de consequências para o organismo, traz consequências para o parceiro, para a parceira, para os colegas de trabalho, para a família. Porque uma pessoa ansiosa, primeiro que ela tem assim, vamos falar um pouquinho das características. Ela é perfeccionista, então ela não gosta de fazer as coisas de qualquer jeito, né? Então tem todo um rigor, um alto grau de responsabilidade, um excesso de ética, então ela faz tudo muito certo, ela é muito correta, e aí já é uma coisa que dificulta o convívio, né? Porque todo mundo fala, ai, aquela pessoa é chata, ai, né? Olha lá, ó, a dona da verdade, o dono da verdade. Só que a pessoa não percebe, né? Então, assim, ela vai fazer as coisas, ela faz tudo muito certinho, é tudo, sabe? Ela não faz de qualquer jeito, eu não vou dar um tapa na casa, eu vou fazer o serviço completo. Só que a pessoa começa a ter manifestações. E aí, nesse caso, é que seria o indicativo para ela perceber se ela está dentro da ansiedade normal ou não. Então, o que seria? Taquicardia. Então, ela chega a verbalizar que ela sente até dores no tórax. Ai, estou tão ansiosa, ai, estou com uma angústia, até me dói aqui. Por que ela sofre tanto, né? Ela tem a sudorese. Normalmente, as pessoas não conseguem dormir direito. Então, quem é muito ansioso não dorme direito, tá? Porque ela leva essa preocupação para a cama. A ansiedade generalizada nada mais é do que a pessoa sofrer por antecipação. Então, algo está por vir, vai acontecer daqui um mês, daqui um ano, ela já começa a sofrer. Pode ser bom ou pode ser ruim? Geralmente é ruim. Tá. Geralmente é ruim. Por quê? Bom, vamos dar um exemplo. Todo mundo está preocupado com a crise, tá? Natural, a crise é nacional, enfim, é mundial, é outros países, outros continentes. Mas vai adiantar eu ficar falando disso, chorar e ficar me martirizando? Se o meu choro, a minha preocupação fosse acelerar o desenvolvimento do país, nossa, que seria bom que todos nós chorássemos, né? Mas não vai resolver. Então, a preocupação é necessária, né? A gente tem que ter cautela. Uma coisa é eu ficar ansiosa e assim, bom, eu vou planejar meus gastos, tá? Então, eu vou reduzir, né, as minhas dívidas. Isso é uma coisa, isso é planejamento. Agora, eu perder meu sono porque o país está em crise, eu estou doente, né? Então, a pessoa sente taquicardia, ela sente sudorese nas mãos, nas axilas e alguns até nos pés. Ela tem dor de cabeça que com o tempo vira enxaqueca, tá? Ela pode engordar, porque na hora da ansiedade ela come e não se dá conta da quantidade. Então ela está ansiosa, ela está chorando e está se alimentando, tá? Então é uma coisa muito séria. Sem contar que além da dor de cabeça, dores no corpo, nas costas, porque a pessoa tensiona. Quando ela está sofrendo por antecipação, ela está tensa. Então tem uma rigidez da musculatura. Ela não percebe. Tá? Então ela está sempre rígida. Se você chegar e pôr a mão em algum lugar assim de uma pessoa que sofre de ansiedade, ela está extremamente rígida. Aí, Sandra, por todos esses sintomas, né, que essa ansiedade vai trazer para a pessoa, a gente percebe que o próprio convívio dela vai se dificultando, porque ela não vai conseguir, se ela tiver tudo isso, desenvolver as atividades diárias dela. Justamente. Há um prejuízo na memória, na capacidade de concentração. Então, ela fica mais displicente, porque assim, isso a leva à loucura, porque imagina, eu sou tão certinha, eu estou prevendo já que ela as coisas. Cobra tanto por ser perfeccionista, de repente chega alguma coisa que a trava. Que ela esquece, ela não se conforma. Então, ela não consegue nem se perdoar por um erro que todos nós cometemos. Errar é humano, tá? Mas a pessoa que sofre de ansiedade, ela sofre intensamente, porque é muito intenso o sofrimento.
E aí esse sofrimento que é psíquico, ele gera um sofrimento físico. Então eu vou, de alguma maneira, contaminando, eu vou prejudicando meus órgãos. Então elas têm gastrite, geralmente na hora da ansiedade, ela pode ir várias vezes ao toalete, sabe? Então é uma coisa assim que ela não se dá conta, mas ela está trazendo um prejuízo. Até mesmo em envelhecimento precoce, os médicos falam, tá? Então o que precisa ser feito? É muito importante quando a pessoa é muito ansiosa. Um outro dado que eu tinha esquecido, que é importante a gente dividir aqui com os nossos amigos, é a questão da pressão arterial. A maioria das pessoas ansiosas tem uma pressão alta. Elevada, tá. Então, eles são hipertensos por conta da ansiedade. Eu não sou ansiosa, porque minha pressão é baixa sempre. Mas, além da pressão, às vezes a pessoa tem o colesterol e o triglicérides alto, porque também a pressão arterial, junto com essa alimentação abusiva e mais a ansiedade, aquele sofrimento que é algo que ainda nem aconteceu, ela já está sofrendo, tá? Então isso também eleva o colesterol total. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a minha pressão está boa, mas eu estou ali com um quadro, né, de colesterol, o bom e o ruim, totalmente alterado. Então é uma coisa muito séria, sem contar que o TAG, o transtorno de ansiedade generalizado, ele também vai trazer outras doenças, depressão, transtorno do pânico, tá? O transtorno obsessivo compulsivo. Já ia perguntar sobre isso mesmo. Tá? Então, na verdade, são coisas vai que evoluir, caminham. então. Ele vai evoluir. Principalmente o pânico, é muito comum ele surgir no caso do TAG. E como barrar tudo isso? Como a gente acaba com isso ou melhora a ansiedade? Olha, eu particularmente fico muito feliz quando eu vou nas emissoras e eu sempre parabenizo a todos, a produção, vocês, enfim, porque é muito importante a informação. Então, o primeiro passo é se informar. Né? O que está acontecendo? Nossa, eu vi uma entrevista e eu me identifiquei, ou eu conheço alguém na família. Então, deixa eu levar isso para a pessoa, tá? Porque a pessoa realmente não se dá conta que ela tem uma doença. O transtorno de ansiedade é uma doença, tá? Porque ansioso todos somos, mas quando passa a fazer parte da minha vida, do meu cotidiano há mais de 6 meses, trata-se de doença. Então, a informação é fundamental. Eu preciso me informar. A partir do momento que eu me informo, né, eu preciso também ter humildade de falar, me identifico ou não. Porque, assim, existem casos, mesmo o caso da ansiedade, ele é mais comum nas mulheres. Mais uma vez, Maria Cândida, Nossa, a gente, nossos hormônios. A gente assume aí esse ranking que nós não gostamos. Isso, então? Os homens não falam. Os homens não vão ao médico. Então, assim, sabe-se que as mulheres são mais acometidas pela ansiedade, pelo transtorno de ansiedade, mas os homens não falam, eles vão ao médico, eles falam, e aí, como é que você está? O médico pergunta, tá tudo bem, doutor, só vim aqui porque minha mulher estava me enchendo a paciência, e na verdade, né, a mulher não, a mulher já faz um check-up anualmente, a gente tem essa cautela. Então, os homens não falam, eles não admitem, eles não gostam de estar doentes, não gostam de medicação, não gostam de estar na dependência de uma outra pessoa, um cuidador, um médico. Então, tem essa característica que a mulher sofre mais com ansiedade que o homem. Eu questiono muito, porque eu já vi, né, no meu consultório muitos homens ansiosos e cada vez mais esse estresse. O estresse não é doença, mas ele origina doenças. Então, nesse momento, né, que nós estamos vivendo, as pessoas estão muito ansiosas. Muito. Nunca vi tanta gente ansiosa como agora. Né? De todas as idades. E todas as idades. Tem porque criança você vê, ansiosa. o jovem, ele está querendo entrar no mercado de trabalho. E não está conseguindo, o desemprego está aí. Nós temos 11 milhões de desempregados. Então, assim, a pessoa que está empregada está morrendo de medo de perder o emprego. Está super insegura, tá? Então, assim, aquele que se aposentou está com medo que vão mexer na aposentadoria. Então, todas as idades foram atingidas com essa situação que a gente está vivendo no país, né? Então, a ansiedade, ela está ali o tempo todo com a gente. Então, a gente precisa ficar atento
para que ela não vire uma doença e para que ela não evolua e não traga as comorbidades, que seria a depressão, transtorno do pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, dentre outras coisas, tá? Tem os processos alérgicos, tem os distúrbios cardíacos, então assim, tem complicações. E eu imagino que essas complicações surgem e a pessoa não associa justamente essas complicações àquele comportamento de ansiedade. Não, porque ela se habitua com aquilo. Aquele jeito de ser e aquele jeito de pensar passa a fazer parte da vida dela de tal forma que ela não entende que é doente. Quando você chega para uma pessoa muito ansiosa e diz, olha, me parece que você sofre de ansiedade generalizada, eu nem uso o termo transtorno, né? A pessoa fala, imagina, eu sou ativa, eu não tenho culpa que você é mole, eu sou ativa. Não, não se trata de ser ativa. A questão é que a pessoa está o tempo todo, quer dizer, é uma pessoa que não descansa. Se ela estivesse aqui com a gente, ela estaria com o pensamento em outro canto. Então é aquela pessoa que não curte o aqui e agora. Ela se desliga? Seria isso? Ela está o tempo todo, ela está aqui, ela está lá, ela está pensando no que ela vai fazer a hora que sair de lá. Então, na verdade, isso traz uma exaustão física então, não é que ela e se mental. desliga, ela se liga demais, talvez. Demais, seria isso. demais. Então, traz uma exaustão mental e física. Então, isso leva à doença. Por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto, mostrar para as pessoas assim, que tem cura. Então, o que a pessoa deve fazer? Primeira coisa que ela deve fazer, procurar quem? Um médico, um terapeuta? Um médico, né? É muito importante. Especialista em o quê? Um psicólogo? Pode ser um clínico geral, pode ser um neuro, um psiquiatra, depende muito, né, da pessoa. Mas se for realmente uma ansiedade muito, muito grande, que ela já está sofrendo há muitos anos, provavelmente tanto o médico quanto o psicólogo vai indicar esse acompanhamento. Então, quando chega para mim, eu falo, olha, vamos tratar, hoje a terapia cognitivo-comportamental é muito utilizada, é muito eficaz, mas eu encaminho para o médico, porque a pessoa não está dormindo, e quem não dorme acorda muito irritado, né? O sono é um alimento, a gente precisa se alimentar e dormir corretamente, tá? E na ansiedade a pessoa come por demais e come besteira, né? Então ela não tem muita qualidade de vida e ela não percebe isso. Então é muito importante fazer o tratamento conjunto, entrar com ansiolítico, que aí o médico que vai passar, e fazer a terapia para modificar aquele padrão de pensamento. Porque ela tem um padrão de pensamento repetitivo e geralmente são pensamentos muito pessimistas. Ela não percebe. Então, tudo tem uma carga muito drástica, tudo tem um pesar, é tudo muito negativo. Você conversa com uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, é difícil ela falar, ai, não, mas vai dar certo, eu confio, vamos realizar isso. Ai, será? Ela é mas e se negativista, acontecer? ela duvida? O tempo todo. Então, tem um pessimismo absurdo. E aí, muitas vezes, a depressão já está caminhando junto. Daí a necessidade da medicação. Então, é muito importante o médico e o psicólogo para a gente poder tratar essa pessoa. Bom, então, o primeiro passo, né? Geralmente, como a Sandra falou para a gente aqui, a pessoa não percebe. É isso, né, Sandra? Não. Né? Então, é o familiar, é o amigo que vai dar esse toque, que vai dar essa orientação. A partir do momento que a pessoa entende essa realidade, encara essa realidade, procurar, então, o profissional adequado. Um médico. Seja um médico ou psicólogo, e um vai encaminhar para o outro Ou psiquiatra, para fazer esse E não acompanhamento ter conjunto. vergonha disso, né? Porque, na verdade, ninguém pede para ficar doente, pelo menos não conscientemente, mas, assim, o ser humano, de uma maneira geral, sofre com isso, né? Padece dessa questão da ansiedade. E é uma coisa que tem tratamento, né? Uma outra coisa muito importante também é a acupuntura. A acupuntura é muito eficaz, ajuda muito a tirar essa dor. A acupuntura ela é muito eficaz. Então, assim, e para quem não pode, né, ir para o médico, alguma coisa assim, tentar tirar um pouco o pé do acelerador, né? Ouvir música, fazer alguma coisa que goste, ter um lazer, porque às vezes a vida da gente, ela está composta só de obrigações. É um permitir-se mais, sabe? isso. Então dá uma relaxada. Tem gente que eu comento, a pessoa fala assim, imagina, eu vou dormir à tarde? Que vergonha. Vergonha de quem? Você não está bem, você está exausta, está sobrecarregada, tira um cochilo, vai dormir, né? Mas tem gente que não se permite, né? Então a gente tem que ter um momento de
de lazer, um momento que você diz, esse momento é meu, vou relaxar. E cada um faz o que quer nesse horário, mas a gente tem que se permitir viver isso. Descargas positivas de adrenalina resolvem? Viver um pouco mais de emoção? Não, pelo contrário. Não é indicado, por exemplo, você pedir para uma pessoa ansiosa e fazer aula de Muay Thai. Tá legal. Não, ela tem que fazer uma natação, ela tem que fazer um esporte que lhe dê mais... mais calma, mais equilíbrio. Endorfina do que adrenalina. Tá, perfeito. Tá? Porque a adrenalina vai deixar a pessoa mais pilhada, então não é o ideal. Tá? Sandra, muito obrigada. Obrigada. A gente falar sobre ansiedade é tão importante como você falou, porque todos nós somos um pouco ansiosos, né? Ou muito ansiosos, depende de cada um. Eu acho que uma maneira, desculpa, só para concluir, uma maneira da gente distinguir a ansiedade e a depressão ela está sempre com o pé voltado no passado e a ansiedade com o pé no futuro, a grosso modo, tá? Então, assim, tenho depressão, tenho ansiedade. A ansiedade, a pessoa está sempre olhando lá para trás. A depressão. E a ansiedade, ela olha para o futuro. Tá certo. Boa dica. Sandra, obrigado mais uma vez. Obrigada. Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco tem um bolo. É um bolo vulcão de cenoura. Bolo de cenoura já bom, com cobertura de chocolate, uma delícia. Eu quero entender esse vulcão agora. A Emília D'Amico vai tomar conta da nossa cozinha daqui a pouquinho e vai mostrar pra gente essa delícia. A gente já volta.